Já gravando, presidente. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do TIT, do dia 2 de março de 2023. Agradeço a presença de todos. Peço que mantenham os microfones no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos de microfonia. E como hoje não temos sustentação oral ou pedido de preferência, nós vamos seguir a ordem da pauta. Então, dou início formal à sessão, verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no EPAT. Todos confirmaram presença? Então estão presentes, além de mim, o Dr. João Marcelo, o Dr. Ítalo e o Dr. Herbert, que hoje está substituindo o Dr. João Carlos Silag. Obrigado, Dr. Herbert, por prestigiar nossa Câmara, além da doutora Aline, da Representação Fiscal. Dou início formal à sessão. Primeiro processo da pauta é o autuado Tradbras Importação e Exportação Limitada. É um pedido de retificação de julgado de minha relatoria. O auto de infração é o número 4138762. Eu vou solicitar a todos alguns segundinhos só para eu fazer o lançamento do voto e já parto para a leitura. Bom, meu voto está lançado, eu vou partir para a leitura, eu vou direto para o item 5 lá do voto para pular o relatório, que no voto mesmo eu já faço mais, já relato o ocorrido no processo. Então, o item 5, inicialmente, cumpre mencionar que o pedido de retificação de julgado tem por fundamento a existência de erro de fato da decisão atacada, cabendo à parte que o fizer demonstrar precisamente mencionado erro de fato nos termos do artigo 15 da Lei 13.457/2009. Na visão desse julgador, por erro de fato em uma decisão, deve-se entender considerar fato inexistente, considerar existente fato inexistente ou considerar inexistente fato existente, e ser erro insuperável e essencial para o deslinde da questão. Assim, esse julgamento está limitado à análise do presente processo administrativo sobre esse prisma do suposto erro de fato da decisão retificanda, não devolvendo toda a matéria de mérito a esta Câmara julgadora. No pedido de retificação de julgado e análise, o contribuinte alega em síntese que a decisão proferida pela Câmara julgadora incorreu em erro de fato quanto à nulidade por falta de fundamentação da AIM, quanto ao erro de direito do AFR ao atribuir 350 ml produtos de 300 ml, ao não verificar a previsão do produto HK03104 nas portarias CAT e quanto ao reenquadramento da multa fiscal. Desde já, é possível verificar que, ao contrário do que nomeou, tais alegações puramente de direito, que demonstram simples discordância em relação ao julgado, mas não erro de fato nos termos do conceito assim exposto, se não vejamos. Quanto à alegação de erro de fato, quanto à nulidade por falta de fundamentação do AIM, argumenta que o erro de fato que enseja a retificação de julgado se dá exatamente nos termos em que o eminente relator fundamenta que não há nulidade do AIM por falta de fundamentação, pois os argumentos foram esclarecidos na manifestação fiscal e não na decisão monocrática. Ora, conforme exposto no próprio alegado pelo contribuinte, este trouxe argumentação em recurso ordinário de nulidade de AIM por falta de fundamentação, e o doutor relator entendeu que não há nulidade da AIM por falta de fundamentação, ou seja, tal questão foi especificadamente enfrentada pelo acórdão retificando, chegando à conclusão diversa do argumentado pelo contribuinte, isto é, pela não ocorrência da alegada nulidade. Não há o que se falar em erro de fato, apenas em discordância quanto ao entendimento do doutor relator.
Da mesma forma, a próxima alegação de erro de fato quanto ao erro de direito do FR ao atribuir 350 ml a produtos de 300 ml. A própria denominação do item alegado demonstra que se trata de um conformismo quanto ao direito, quanto à forma que a questão de mérito foi enfrentada pelo douto relator. O mesmo se aplica às alegações de erro de fato ao não verificar a previsão do produto HK03.104 das portarias CAT, onde demonstra discordância quanto à aplicação de determinada portaria a determinado produto, e erro de fato quanto ao reenquadramento da multa fiscal, onde o doutor relator, conforme afirmado pelo próprio contribuinte, analisou especificadamente a questão e chegou à conclusão diversa do alegado em recurso. Constata-se, abre aspas, constata-se que a infração apurada não se enquadra em nenhuma das hipóteses específicas constantes do artigo 1, do inciso 1 do artigo 85 da Lei 13.457/2009. A razão pela qual a penalidade a ser aplicada é a residual, aquela prevista na linha L, conforme corretamente imposta no AI inicial. Conforme adiantado, todas as alegações trazidas em sede de pedido de indicação de julgado são argumentos de mérito e demonstram a discordância do autuado em relação à decisão proferida pela Câmara Julgadora, não configurando a alegação de erro de fato da decisão retificando. Portanto, verifica-se que, nos termos do artigo 15, parágrafo 1º da Lei 13.457/2009, o presente pedido de justificação de julgado não deve ser conhecido. Antes posto, não conheço o pedido de indicação de julgado de folhas 4471 a 4485. É como voto, a palavra está aberta aos demais integrantes da Câmara para debates. Nenhuma manifestação, então, não havendo nenhuma manifestação, eu vou encerrar os debates e verificar o quórum de votação. Falta apenas o Dr. Herbert confirmar a presença. Perdão, estava travado aqui. Sem problemas. Confirmado. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, meu voto foi acompanhado da unanimidade, no sentido de não conhecer o pedido de retificação de julgado. Com isso, nós encerramos o julgamento do caso Tradbras Importação e Exportação Limitada. O EPAT está bem lento aqui para mim hoje, então qualquer demora já está justificada. Para mim também, viu, doutor? Para mim também está bem lento. Tem dia que ele está assim mesmo. Imagino que seja geral. Tem. Às vezes eles estão rodando algumas coisas lá. Antigamente ficava bastante assim. Próximo caso é do autuado Gol Combustíveis S.A., auto de infração 4142060, é o recurso ordinário de minha relatoria. Da mesma forma do outro processo, eu vou pedir alguns segundinhos só para lançar o voto e parto para a leitura. Desculpa, estava no mudo. O voto está lançado, a ementa ficou meio desconfigurada, mas depois eu vou mexer nisso.
enquanto a gente discute. Eu inicio, então, a leitura a partir do item 6, direto ao voto. Preliminarmente, o contribuinte alega nulidade do AIM por falta de apresentação juntada da OSF. Com relação a tal questão, vale ressaltar que havia menção das OSFs em conjunto com as notificações enviadas ao contribuinte durante a fase de fiscalização, bem como no relatório circunstanciado anexado ao ARIM exordial, o que demonstra que houve sua expedição e o contribuinte tinha ciência de sua existência, função precípua da OSF. Ainda que assim não fosse, a comprovação dos autos de entrega da OSF correspondente ao contribuinte às folhas 3218 e 3219. Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, fica afastada de plano a alegada nulidade. Nos itens 1.1 e 1.2, o contribuinte é acusado de crédito indevido de CMS-ST por escrituração não fundada em documento fiscal e sem a correspondente entrada de mercadoria no estabelecimento, conforme relacionado demonstrativo 1 e demonstrativo 2. No recurso ordinário em análise, o contribuinte combate tais itens, alegando que há falta de subsunção do fato à norma punitiva, uma vez que a linha B, artigo 86, inciso 2, adiciona, além da escrituração não fundada em documento fiscal, o adicional E, sem a correspondente entrada de mercadoria no estabelecimento, o que não teria sido demonstrado pelo fisco. Ora, analisando as provas nos autos, percebe-se que os documentos fiscais escriturados foram declarados, lançados pela própria recorrente como documentos físicos, modelo 1. Físico, que tal modelo de documento fiscal não é mais autorizado pelo Fisco Paulista desde 2012, e os supostos fornecedores das operações representadas por tal documentação não possuem autorização para a utilização desse modelo de nota fiscal. Há ainda a comprovação nos autos que tais documentos fiscais não existem na base de dados da Secretaria da Fazenda. Isso, por si só, já evidenciaria a ocorrência das infrações como autuadas. Ainda assim, o contribuinte foi notificado a comprovar tais operações, mas, mesmo após diversos pedidos de dilação de prazo, não apresentou nenhuma comprovação. No presente processo administrativo, mesmo tendo mais oportunidades de realizar tal comprovação, não juntou um documento sequer para comprovar suas alegações. Assim, diante das provas apresentadas pelo fisco e a ausência de qualquer comprovação pelo contribuinte, ficou evidente que a documentação fiscal que originou os créditos glosados não existiram. Isto é, os créditos lançados pelo contribuinte tiveram escrituração não fundada em documento fiscal e sem a correspondente entrada da mercadoria no estabelecimento. Não há outra alternativa senão manter as cobranças tais como lançadas nos itens 1.1 e 1.2. No item 2.3, o contribuinte é acusado de falta de pagamento de ICMS em decorrência de não escrituração do imposto no livro de registro de apuração, no quadro débito do imposto outros débitos, com a expressão entradas com imposto a pagar pelas aquisições de etanol hidratado de fabricantes paulistas não credenciados. Aduz um recurso ordinário, ora analisado, que nessas operações com etanol hidratado, quando adquirido por distribuidor credenciado de produtor não credenciado, o lançamento de ICMS tem incidência diferida para o momento em que dá entrada no estabelecimento da distribuidora, do contribuinte autuado, responsável pelo pagamento. Prossegue, argumentando que, ao mesmo tempo em que lhe seria transferida a obrigação do pagamento, adquiriria o direito de creditar-se do montante recolhido na cadeia anterior, realizando-se a aplicação da não cumulatividade. De fato, há a previsão de referido diferimento das operações em discussão, conforme preconiza o artigo 116 do RICMES. Aí eu menciono aqui o artigo 116, que diz que quando... Vou fazer a leitura, porque eu acho que nesse caso é importante. Quando estiver atribuída ao destinatário da mercadoria ou ao tomador de serviço a obrigação de pagar o imposto relativo à mercadoria entrada, real ou simbolicamente, em seu estabelecimento ou ao serviço tomado, o contribuinte deverá, no período de ocorrência do evento, observar as seguintes normas. O imposto será escriturado no livro de registro de apuração de ICMS, no quadro débito do imposto outros débitos, com a expressão entrada do imposto a pagar, ou utilização de serviço com imposto a pagar, conforme o caso. E, porque ele fala as seguintes normas. O imposto será computado quando for o caso como crédito livre de entradas no mesmo período em que o serviço tiver sido tomado ou a mercadoria tiver entrado no estabelecimento. Verifique-se, assim, que a previsão de tal diferimento fica condicionada ao cumprimento das normas contidas em tal dispositivo legal, isto é, não apenas o lançamento a crédito, como feito pelo contribuinte, previsto no inciso 2, mas também o lançamento a débito do imposto, que deverá ser escriturado no livro de registro de apuração de ICMS, no quadro débito do imposto outros débitos, com a expressão entradas com imposto a pagar, previsto no inciso 1, que deixou de ser feito pelo contribuinte. Ora, esse lançamento do débito do imposto seria a contrapartida que equilibraria a escrituração fiscal.
As dias dos meses de maio a dezembro de 2019, folhas 310 a 317, demonstram que o contribuinte deixou de lançar os débitos como previsto no artigo 116 do RICMES, infringindo o regulado em tal dispositivo, chancelando a cobrança de falta de pagamento, tal como realizada no item 2.3. Frise-se que não houve enfrentamento específico pelo contribuinte quanto ao mérito do item 3.4, razão pela qual não há matéria de mérito a se analisar em relação a tal cobrança. Prossegue o contribuinte requerendo a aplicação da portaria CAT 115/2014 no presente caso para a não lavratura do auto de infração, uma vez que são infrações decorrentes de obrigações acessórias sem incidência do tributo e os autos de infração onde não existia dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte cuja conduta não seja reincidente e não cause prejuízo à fiscalização. Primeiro que os itens 1, 2 e 3 não estamos diante de infração decorrentes apenas de obrigações acessórias. Ademais, o transcrito no artigo 10, parágrafo 3º e item 14 do anexo único prevê que o AIM poderá deixar de ser lavrado em determinadas condições. Trata-se, portanto, de uma faculdade do AFR, quando verificadas diversas condições ali estabelecidas, que não estão comprovadas no presente caso, e não é nessa instância possível exigir que ele assim o proceda. Ainda esqueci de falar uma outra coisa que não cause prejuízo à fiscalização, né? Não dá para afirmar que não causou prejuízo. Mas, enfim, acho que isso é suficiente. Por último, com relação aos argumentos de ilegalidade da atualização da base de cálculo sobre os quais são aplicadas as multas punitivas e da impossibilidade de aplicação de multa acima de 100% do valor do principal, não podem ser objeto de apreciação por esse tribunal, uma vez que afastar referidas cobranças configuraria o reconhecimento de constitucionalidade de normas, o que é vedado pelo artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, anotando ainda que deve ser aplicada a súmula 13 de 2018, de modo que não é possível acolhê-los. Antes posto, conheço o recurso ordinário e nego-lhe provimento, mantendo-se a incólume decisão de primeira instância administrativa. Como voto, abro a palavra aos demais integrantes da Câmara para debates. Doutor Ítalo. Presidente, parabenizo o presidente pelo voto. Só para dizer que realmente, vês que os argumentos do contribuinte, em regra, eles nem se prestam a combater diretamente as acusações, né? São argumentos paralelos aí. E quando fazem, né? Quando os argumentos se prestam a supostamente combater as infrações, eles não encontram eco nas provas, né? Haja vista que nem em fase de fiscalização, nem no instante da impugnação, foram apresentadas provas que se prestariam a combater as premissas fiscais. Basicamente, não há provas para nada do que o contribuinte alega. Então, não há muito o que fazer. Realmente, acompanho integralmente o voto de relatoria, sem ressalvas, presidente. Senhor presidente, peço a palavra só para parabenizá-lo pelo voto, realmente excelente, e corroborando as palavras aí do doutor Ítalo, né? Então, assim, alegou, não provou, então, quer dizer, você vê que o recurso é aparentemente protelatório, né? Muitas palavras e poucos fatos e argumentos novos, né? Parabéns. Não tenho nada a acrescentar, parabenizo também o relator presidente pelo voto, um auto de infração bem lavrado, em princípio com ilícitos mal cometidos, a questão de se creditar de um documento fiscal em papel que já não é autorizado há mais de década pelo fisco. Ainda o fiscal teve a paciência de facultar o contribuinte provar, de repente, algum erro na escritura disso, coisa do tipo. O que não foi feito foi pedida diversas prorrogações de prazo, acho que passou de 100 dias, pelo que eu lembro lá, o prazo concedido, e mesmo assim não foi trazido nada. A questão de falta de pagamento é praticamente que admitido pelo contribuinte, pela própria escrituração, que ele escritura algo a pagar e paga, depois alega que o fisco, para lançar, deveria fazer a escrituração de créditos dele, uma coisa absolutamente irreal. E por fim, a falta de comprovação de informações é inquestionável no recurso. O relator apreciou cada um dos argumentos de forma muito sucinta, muito precisa. Parabenizo mais uma vez pelo voto, acompanho na íntegra.
Obrigado a todos pelas manifestações, e acho que o que o Dr. Herbert falou é de se ressaltar mesmo. O fiscal se preocupou bastante com o princípio aí do contraditório, deu várias dilações de prazo, e mesmo pedindo várias vezes dilação de prazo, o contribuinte nunca apresentou um documento sequer, seja na fiscalização, seja na defesa. Então, não tem nenhum tipo de irregularidade mesmo aqui nesse AIM. Que se Então, apresentava era só uma nova dilação de prazo, né? O que exato, ficava até irônico ali. exato. Foi como o Dr. João Marcelo também comentou, tudo indica aqui que tinha um intuito protelatório. Mas com a manifestação de todos, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos já confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, meu voto foi acompanhado da unanimidade, no sentido de conhecer o recurso ordinário e negar provimento. Com isso, nós encerramos o julgamento do caso Gol Combustíveis S.A. Vamos para o próximo processo da pauta, do autuado Mendonça Garlix Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Limitada. É um recurso ordinário de relatoria do Dr. João Marcelo, auto de infração 4144035. Como não há pedido de sustentação oral, vou passar a palavra para o Dr. João Marcelo para a leitura do voto. Eu já estou liberando aqui, tá, Dr. João Marcelo? Obrigado, Dr. Paulo. Só vou colocar o voto, um segundinho já passo a leitura. Está liberado. Bom, relatório. Trata-se de recurso ordinário às folhas. Estão me ouvindo? Interposto. Tá tudo normal aqui, Dr. João. Perfeito. Interposto em face da decisão de primeira instância administrativa que julgou procedente o presente AIM, composto dos dois itens a seguir descritos. 1. Infrações relativas ao pagamento do imposto. Deixou de pagar, por meio da guia de recolhimentos especiais, no ICMS no valor de R$ 975.346,43, conforme indicado no demonstrativo 1, no período de fevereiro de 2019 a dezembro de 2019, devido até o momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas do exterior. As mercadorias, predominantemente alhos frescos, adquiridos para revenda no mercado nacional, foram importadas através do intermediário Fox Comercial Importador Exportadora Limitada, estabelecido na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, e que tem como atividade principal Comissaria de Despachos, Quinaital, conforme se integra a rede SIM de Rondônia. Referidos produtos foram nacionalizados fora do território paulista, desembaraço aduaneiro ocorrido no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo que as entradas físicas ocorreram diretamente no estabelecimento da autuada em Jundiaí de São Paulo, sem transitar pelo estabelecimento importador indicado, Porto Velho, Rondônia, conforme cópias dos documentos juntadas. A infringência foi ao artigo 115, inciso 1, a linha A do RICM 00, e a multa foi capitulada no 85, inciso 1, a linha E da lei do ICMS. 2. Infrações relativas ao crédito do imposto.
Creditou-se indevidamente do ICMS no montante de R$ 505.210,32, conforme indicado no demonstrativo 2, no período de fevereiro de 19 até dezembro de 19, decorrente da escrituração de notas fiscais eletrônicas relativamente à entrada de mercadorias importadas no estabelecimento, sem que houvesse recolhimento do ICMS ao Estado de São Paulo, por meio de guia de recolhimentos especiais, nos termos do artigo 115, inciso 1 do RICM 00, exigido no item 1 deste AIN. O ICMS devido pela importação não foi pago ao Estado de São Paulo nos termos do artigo 115, parágrafo 2º, inciso 9 da CF de 88, e artigo 11 1D da Lei Complementar 87/86. É a Lei Candir, não é? Acho que é, né? É isso. Infringência ao artigo 61, parágrafo 8º do RICM 00, e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 2, alínea J da Lei do ICMS. Em sua decisão, a DTJ de Campinas entendeu pela procedência da auto-infração, sustentando para tanto que foram realizadas 71 operações de importação por encomenda com a empresa Fox Comercial, sendo certo que não foram apresentados documentos para comprovar a natureza das operações. Prosseguiu asseverando que as mercadorias seguiram diretamente para o estabelecimento da empresa autuada, fato esse admitido pela própria contribuinte, e que a maior parte das importações foram originadas da empresa American Garlics e Mendonça Exports, evidenciando a existência de um único grupo econômico. Por fim, com relação ao crédito glosado, a decisão consignou que não houve imposto recolhido nas operações anteriores, devendo, portanto, ser mantida a infração de creditamento indevido, não havendo que se falar em duplicidade de exigência tributária. Em virtude da decisão acima, a empresa autuada interpôs recurso ordinário às folhas, apresentando as seguintes alegações em apertada síntese: que as operações autuadas foram realizadas na modalidade importação por encomenda, de modo que a decisão recorrida está fundada em prova impossível, uma vez que nessa modalidade a empresa autuada não é responsável pelo pagamento ao importador, mas apenas a empresa contratada. Por se tratar de importação por encomenda, a mercadoria sairia diretamente do recinto alfandegado para o estabelecimento do encomendante, no caso, a autuada. Estabelecimento esse localizado em estado distinto daquele em que foi sediada a empresa importadora, no caso a Fox. Os pagamentos pelos produtos importados foram feitos em favor da matriz da importadora, sediada em Itajaí, Santa Catarina, a qual teria comprovado para a Receita Federal possuir capacidade financeira suficiente. A importadora contratada é a detentora da titularidade jurídica da mercadoria importada e, por consequência, ela é a responsável também pelo pagamento do ICMS sobre a importação das aludidas mercadorias. O contrato de compra e venda de produtos importados sob encomenda teria sido firmado em 9 de janeiro de 2019 e as operações em análise teriam ocorrido no período de fevereiro a dezembro de 2019. A ausência de entrada física da mercadoria no estabelecimento da empresa importadora não implica no fato do imposto ser devido ao Estado de São Paulo. A jurisprudência do STF, conforme ARE 665134, é clara no sentido de que o sujeito ativo do ICMS na importação é o Estado onde estabelecido o destinatário jurídico do bem, não importando o local do ingresso físico dos bens. O princípio da não cumulatividade confere direito ao crédito correspondente ao diferencial entre o ICMS interestadual e o ICMS não sendo devido ao Estado de São Paulo, o ICMS importação. Nos termos do artigo 1º da Lei 16.887, de 18, são isentas de ICMS saídas internas e interestaduais com alho. A contribuinte não protestou por sustentação oral de suas razões e requereu o provimento do apelo para julgar insubsistente o AIN. Por sua vez, a representação fiscal apresentou contra-razões no recurso ordinário, às folhas, oportunidade na qual reiterou os termos da decisão recorrida, salientando, contudo, que a cópia do contrato, as folhas, trazido pelo contribuinte apenas em seu recurso ordinário, evidenciam que o mesmo deve ter sido elaborado em data posterior ao início da fiscalização, uma vez que o contrato de folhas também é trazido pela própria contribuinte, teve sua assinatura em 15 de maio de 2020, ou seja, posterior aos períodos abrangidos pela fiscalização. Assim, a representação fiscal protestou pelo não provimento do recurso ordinário, com a consequente manutenção do AIN. Não havendo outros requerimentos, por fim do relatório, passo a decisão. Voto. Trata-se de auto de infração com acusações de falta de pagamento do ICMS em operações de importação de mercadorias, item 1, e creditamento indevido do ICMS relativamente às mesmas operações de importação do interior, item 2. Os fatos geradores reportam seu período de fevereiro de 19 a dezembro de 19. Em seu recurso, a contribuinte sustenta inicialmente que as operações de importação teriam sido realizadas pela empresa Fox Comercial, o que caracterizaria tratar-se de operações de importação por encomenda, motivo pelo qual a mercadoria sairia diretamente do recinto alfandegado para o estabelecimento encomendante da empresa autuada, localizada em estado distinto daquele em que estaria sediada a empresa importadora. Conclui assim, sustentando que não há que se falar em ICMS devido ao Estado de São Paulo,
uma vez que o destinatário jurídico das mercadorias importadas seria a importadora de fato, a empresa Focus, consignando adicionalmente ser esse o entendimento do TIT, do STJ e do STF. Acerca desse ponto, temos que a importação de mercadoria, seja na modalidade por conta e ordem de terceiros, seja na modalidade por encomenda, estão devidamente previstas na Instrução Normativa número 1861/2018 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme abaixo transcrito. E eu vou deixar de ler a transcrição, né, porque acredito ser de conhecimento nosso. Perceba-se que na operação de importação por conta e ordem de terceiros, a legislação não traz regras específicas sobre quem é o responsável pelo pagamento ao fornecedor estrangeiro, ao passo que nas operações de importação por encomenda, o pagamento deve ser realizado exclusivamente pelo importador por encomenda. Pois bem, da leitura do relatório circunstanciado de folhas, temos que foram realizadas 71 operações de importação de alho fresco, no período de fevereiro a dezembro de 2019, em operações que totalizaram R$ 12.221.815,29. Apesar do vultoso valor das importações realizadas, ao ser notificada às folhas para apresentar os documentos que comprovassem a natureza das operações de importação, a empresa autuada simplesmente não logrou êxito em demonstrar que os pagamentos aos fornecedores estrangeiros foram feitos exclusivamente pela empresa importadora, sendo imperioso destacar que, mesmo após ser renotificada para tanto as folhas tais, a autuada se limitou a juntar uma série de comprovantes de pagamentos fracionados, sem qualquer correspondência de datas e valores com as notas fiscais emitidas às folhas tais. Fato esse que evidenciaria a existência de uma espécie de conta corrente entre a autuada e a empresa importadora, e, por via de consequência, afasta qualquer possibilidade de se concluir que a empresa Focus tenha, de fato, feito os pagamentos aos fornecedores estrangeiros. E nem se argumente, como pretende fazer crer a recorrente, que tal comprovação seria impossível, pois não se trata de exigir que a importadora contratada demonstre o valor efetivamente pago pelas mercadorias importadas, demonstrando assim sua margem de lucro, pois bastaria a contribuinte comprovar que pagou pelas mercadorias após a sua nacionalização, de acordo com as notas de compra realizadas. Não obstante todo o acima exposto, pertinente, transcrevemos ainda as informações prestadas pela manifestação fiscal às folhas tais, no sentido de que, conforme pesquisa remota no Google Maps, o endereço da Focus indica a rua de comércio de pequeno porte, endereço coincidente ao do estabelecimento comercial de veículos automotores usados, deduzindo-se, caso de fato exista, tratar-se apenas de escritório, sem área de armazenagem, incompatível, portanto, com a grande quantidade informada nos documentos fiscais como origem de operações atacadistas. Fato este que vai de encontro com o disposto no protocolo ICMS número 23 de 2009. Por conta de todo exposto, até mesmo a apresentação extemporânea do contrato teoricamente firmado antes das operações glosadas, perde a relevância, dadas todas as outras considerações sobre as irregularidades que impossibilitam considerarmos as operações glosadas como importação por encomenda. Em outras palavras, uma vez afastada a ocorrência da importação por encomenda e, com efeito, configurada a importação por conta e ordem, está claro que a empresa autuada é destinatária legal das mercadorias, sendo, portanto, o ICMS devido ao Estado de São Paulo, a rigor do entendimento firmado por esse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal Federal. Com efeito, não há o que se falar em isenção de operações glosadas, pois o benefício, previsto no artigo 1º da Lei 16.887/2018, se aplica às saídas internas e interestaduais das mercadorias, não alcançando o ICMS incidente sobre a importação das mesmas. Superada a questão relativa a qual estado pertence o ICMS devido na importação de mercadorias e operações de conta e ordem, temos que a recorrente se insurge ainda contra a infração relativa ao creditamento indevido do imposto relativamente às mesmas operações de importação previstas no item 1 do AIM. Acerca desse ponto, temos que a decisão normativa CAT 3 de 2009 é clara no sentido de que o Estado de São Paulo não reconhece como válidas para efeito de crédito de ICMS o imposto destacado nas notas fiscais emitidas por importador por conta e ordem. Se não vejamos, vou ler o que foi grifado. Na existência de mercadoria importada por conta e ordem de terceiros, em estabelecimento de adquirente paulista, respeitados os artigos 61 e seguintes do regulamento, o adquirente
poderá acreditar-se do ICMS pago na importação, desde que tenha comprovante de que o requerimento do imposto foi feito a favor do Estado de São Paulo. Tal exigência decorre do fato de que o Estado de São Paulo não reconhece como válidas para efeito do crédito do ICMS incidente na importação as notas fiscais emitidas pelo importador por conta e ordem, em virtude da supracitada inexistência de convênio celebrado para esse fim. Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, resta claro que, para fazer jus ao crédito, a empresa autuada deveria ter recolhido o ICMS devido pela importação em favor do Estado de São Paulo. Saliente-se que não merece guaridas alegações no sentido de que a exigência fiscal configuraria a dupla exigência, pois, para fins fiscais, não houve operação anterior que legitimasse o crédito eventualmente apontado nas notas fiscais de entrada, não havendo, portanto, imposto cobrado anteriormente como exigido pelo artigo 59 do RICM 00. Portanto, não há o que se falar em violação do princípio da não cumulatividade, devendo ser mantida a exigência prevista no item 2 do AIN exordial. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário, mas no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. É assim que eu voto, senhor presidente, devolvo a palavra, lhe agradeço. Obrigado pela leitura do voto, Dr. João Marcelo. Abro a palavra aos demais integrantes da Câmara para debates. Presidente, quero só registrar, parabenizo o voto do Dr. João Marcelo, muito bem fundamentado. Creio eu que a decisão ela está em consonância com a jurisprudência desse Tribunal Administrativo, está em consonância com a jurisprudência, inclusive judicial, ao passo que foi desconsiderada aqui, à luz das provas, a importação por encomenda, conforme descrevia o contribuinte, e a partir desse instante, repiso que, à luz das provas, houve essa desconsideração, considerou-se, portanto, uma importação por conta e ordem. E, dessa forma, e à luz da jurisprudência do STF, o destinatário jurídico é o que importa aqui para a caracterização e para a definição do sujeito ativo e sujeito passivo aqui da obrigação tributária. O destinatário jurídico, nos autos aqui, ficou constatado como sendo contribuinte e, portanto, sujeito passivo dessa obrigação, sendo o sujeito ativo o Estado de São Paulo. Então, eu vou acompanhar o voto do Dr. João Marcelo. Obrigado, doutor Ítalo. Eu também parabenizo o Dr. João Marcelo, acompanho na integralidade. Alguém tem mais alguma manifestação? Só em relação à ementa, que ficou julgamento procedente. Será que não seria melhor colocar... Não, vou arrumar. Vamos arrumar. Melhor colocar recurso conhecido e não provido. Porque o senhor deve ter pensado em AI improcedente, né? E aí, o julgamento do recurso. Não, vou arrumar já. Melhor por recurso ordinário conhecido e não provido. Dr. Herbert pediu a palavra. Pedi a palavra para parabenizar o Dr. João pelo voto. É um assunto muito interessante, muito instigante sobre a sujeição ativa do ICMS importação. Mais uma vertente da temida guerra tributária. Fui estudar um pouco do tema. O que está por trás disso é uma lei de Rondônia, Lei 1473 de 2005, que concede um crédito presumido de 85% para as importações realizadas naquele estado, de forma que acaba ficando interessante para os contribuintes simularem essa operação de remessa de uma mercadoria a diversos quilômetros do destino original, quando, na verdade, a mercadoria é remetida direto aqui para Jundiaí. E aí, eu sempre acho muito interessante ressaltar o que está na Constituição, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A, não, perdão, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A, que trata do ICMS, que incidirá também, né, leio aqui o final da linha, que trata da sujeição ativa, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio e estabelecimento do destinatário das mercadorias, bem ou serviço.
E aqui no caso é incontestável que a mercadoria foi remetida direto para Jundiaí. Não houve essa destinação ao estado de Rondônia. Então, o Dr. João elaborou um voto muito esmiuçado, indo se debruçar na instrução normativa da Receita, coisa do tipo, mas a própria Constituição, ao meu ver, já resolve isso, né? Enfim, acompanho na íntegra e, mais uma vez, parabenizo pelo voto. Obrigado, Dr. Herbert, pela manifestação. Dr. João Marcelo já fez a edição do voto, recurso ordinário conhecido e não provido na ementa. Acho que agora está tudo certo. E não havendo mais manifestações, então eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, inicio votação. Todos votaram, encerro a votação. Então, o voto do Dr. João Marcelo foi acompanhado à unanimidade, no sentido de conhecer o recurso ordinário e negar provimento. Assim, nós encerramos o julgamento do caso Mendonça Garlix, Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Limitada. Agradeço a doutora Aline pela observação da ementa, tinha passado batido aqui por mim. Último caso da pauta, autuado Nacon Araraquara Comércio Representações Eireli, auto de infração 4144187, recurso ordinário de relatoria doutor Ítalo, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Aqui são duas acusações. A primeira de fraude de pagamento de ICMS na importação de mercadorias do exterior, cujo imposto pertence ao Estado de São Paulo, e a segunda, crédito indevido do imposto pela escrituração de notas fiscais de entrada de mercadorias em operações interestaduais com crédito de 4%, mas que não atenderiam às condições previstas no artigo 59, itens 2 e 3 do parágrafo 1º do regulamento. Eu vou direto ao voto. Preliminarmente, defende a recorrente o recálculo do crédito tributário, dispondo que o auto de fração não observou o cálculo da taxa de juros pela Selic, digo sem razão a recorrente. Anote que os fatos geradores, tanto do item 1 quanto do item 2, referem-se a fatos geradores posteriores a novembro de 2017, sendo certo que se aplicou ao débito tributário automaticamente a taxa Selic fixada pela Lei Paulista 16.497 de 2017, que fez essa alteração. Aliás, a nova redação da súmula 10 passou a ser a que se conhece, aplicando aí, reconhecendo os juros pela taxa Selic, com efeito vinculante. Assim, as pretensões da recorrente, no sentido de ter os juros calculados pela Selic, já foram alcançados desde a lavratura do auto de infração, faltando-lhe, pois, interesse de agir no ponto. Ainda preliminar, alega a inconstitucionalidade da sistemática de fixação dos juros de mora, repisando sua tese no sentido de que os juros cobrados foram superiores à Selic, trazendo um quadro comparativo. No ponto correto, a decisão ACOR, que adire como razões de decidir, ao dispor que o fisco apenas aplicou a legislação, não cabendo discussão no âmbito administrativo, inclusive sobre a Lei 13.918, tendo presente que a lei, conquanto vigente, válida e eficaz, deve ser aplicada até em face do artigo 28 da 13.457, sendo competência do Poder Judiciário eventual declaração de inconstitucionalidade, fecho aspas. De fato, a autoridade fiscal, quando a lavratura do auto de infração, tão somente aplicou os juros em conformidade com a legislação de vigência, não havendo o que, nessa esfera, ser debatido. No mérito, adiante-se que a infração do item 1 refere-se à falta de pagamento de ICMS na importação de queijos na modalidade de conta e ordem, desembaraçadas em sua ampla maioria no Porto de Santos, utilizando-se a filial alagoana de uma empresa trading como importadora. O ICMS, no entendimento do fisco paulista, pertence ao Estado de São Paulo. O item 2 refere-se ao crédito fiscal indevidamente apropriado decorrente diretamente dessas operações, detalhados no item 1. Adiante que não há controvérsia acerca da ocorrência fracional do item 1, tornando-a incontrovérsia, vez que a recorrente não se contrapõe aos fatos narrados no relato infracional. Ela tão somente
argumentos que margeiam a acusação e que serão a seguir apreciados. Sobre o argumento de solidariedade da importadora, no sentido de constata-se que a empresa intermediou e executou a operação de importação, não foi notificado sequer constou como devedora solidária, reputo sem razão a recorrente. Não há qualquer equívoco na eleição da sujeição passiva, não havendo falar em solidariedade da importadora, que figurara como mera prestadora de serviço, insuficiente a justificar o suposto interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária. Defende ainda que o suposto equívoco na base de cálculo do lançamento, a dispor que o agente fiscal atuante incluiu na base de cálculo do ICMS o PIS, COFINS e o próprio valor do ICMS em dissonância com a legislação vigente. Contrariando em tese aí a decisão do STF sobre o tema, digo sem razão recorrente, a base de cálculo, incluindo outros tributos e taxas, obedece rigorosamente disposição legal, artigo 37.4 do regulamento, artigo 24.4 da 6374, contestável, se o caso, na esfera judicial. Quanto à alegação de que o agente fiscal atuante calculou ICMS devido mediante aplicação de alíquota de 18%, o que contraria a legislação vigente à época dos fatos, de que queijos submeteriam a uma alíquota de 12%, anote que o artigo 51 do anexo 2 previa que, ao tempo dos fatos geradores, a redução da base de cálculo do imposto incidente sobre a operação interna com queijos, mussarela, prato e minas, ou seja, tipos específicos de queijo. No entanto, conforme bem anotado pelo autor do feito, as importações objeto presente são de queijos de outros tipos, por exemplo, Gouda, parmesão, que não se enquadram na redução da carga tributária disposta no artigo 51 do anexo 1, assim, inaplicável na espécie pretendido da redução da base de cálculo. Oportunamente, no que atinge às operações de importação realizadas pela empresa PRD, conforme documentos instrutórios, vê-se que a operação se deram na modalidade conta e ordem de terceiro, tal fato é incontroverso. No caso de importações por conta e ordem, a importadora apenas presta serviço aduaneiro, a real adquirindo a mercadoria, revelando-se como verdadeira importadora a empresa recorrente, sendo o ICMS devido ao estado do seu domicílio. No caso em apreço, portanto, o estado adquirente verdadeiro é quem deve exigir o tributo estadual, assim o ICMS é devido ao estado do adquirente que figura como legítimo importador, ou seja, São Paulo. Assim, corretas as indicações do lançamento de ofício, figurando como sujeito ativo o Estado de São Paulo e como sujeito passivo a recorrente, junto aqui jurisprudências da superior, de modo a corroborar com esse posicionamento, mantido, portanto, o item 1. Igualmente, mantido o item 2, ao patos que na entrada de mercadoria importada por conta e ordem de terceiros em estabelecimento adquirente paulista, o adquirente, no caso a recorrente, poderá acreditar-se de ICMS pago na importação, desde que comprovado que o recolhimento do imposto foi feito em favor do Estado de São Paulo, conforme a decisão normativa CAT 3 de 2009, o que não se verifica no caso em apreço. A regular escrituração das notas fiscais não autoriza por si só o aproveitamento do crédito lá destacado, anotando-se que não há ofensa ao princípio da não cumulatividade. Diante do exposto, eu estou conhecendo o recurso ordinário, estou negando-lhe provimento, o voto já foi registrado, presidente. Obrigado. Contribuinte que não de dedo duro aqui com a importadora, não sou só eu, tem mais gente aí para você cobrar. Eu nunca tinha visto esse argumento. Mas agradeço ao doutor Ítalo pela leitura do voto e abro a palavra aos demais integrantes para debates. Doutor Herbert, por favor. Parabenizar o doutor Ítalo pelo voto. Eu, lendo os argumentos do contribuinte, me assustei um pouco com relação à Selic. Eu falei, não, isso deve estar errado. Depois eu fui ver que, na verdade, foi uma impropriedade nos cálculos, né? Ele juntou uns extratos do Banco Central, em que faz o cálculo, mas ele esqueceu da aplicação do 1% na fração de mês, no início e no final. Se fizer esse cálculo de acordo com a legislação, 1% Selic mais 1% dá exatamente o montante dos juros, então está irretocável. Apesar de brilhante o voto do doutor Ítalo, eu reparei que, ao final do argumento do contribuinte, ele traz a questão do 527A, as folhas 779. Queria sugerir, propor a reflexão de
eventualmente afastar, é inequívoco que não é aplicável, já que trata-se de falta de pagamento de imposto, dentre outros argumentos que não foram comprovados, porte da empresa, coisa do tipo, trazer a reflexão, doutor Ítalo, se merece uma complementação do voto. Dr. Herbert, onde está as folhas, só para me fazer alusão a esse... 779. Tá. O último parágrafo, ele só traz como um parágrafo mencionando, pedindo isso, mas sem qualquer argumento. Provavelmente eu fui induzido aí, pedido sem causa de pedir, né? A gente lê tudo, não encontra, e de fato, se está falado, eu vou ajustar aqui. De fato, realmente, ele aparece apenas literalmente no pedido. Só por isso já não é acolhível, né? Pedido sem causa de pedir, não há como se prestigiar, e ainda que assim fosse, a gente está falando de crédito indevido e falta de pagamento, mas eu vou fazer essa menção num parágrafo, pediria o presidente para reabrir aí, para que eu coloque esse ponto. Obrigado, viu? Obrigado, Dr. Herbert. Em qualquer caso, acompanho e parabenizo pelo voto, acompanho na íntegra. Isso é só uma questão formal para se evitar algum cerceamento. Doutor Ítalo está habilitado a edição. Doutor Herbert, obrigado. É muito importante a presença de vocês também, porque, por exemplo, esse cálculo da Selic eu nunca conseguiria fazer para ver se está certo ou não. Por isso que é legal a presença de vocês também, para a gente ter Eu me esse senti tipo de... desafiado, sinceramente, porque assim, se você pensar que existe um erro nisso, e a gente sabe que isso é feito via sistema, por consequência, todos os autos de infração iam estar maculados por esse vício, né? Então eu assustei, falei, eu vou sentar, eu vou fazer a conta aqui de 2 meses, não fiz de todos, lógico, mas pelo meu batimento perfeito. Não, o que pode acontecer também, eu já vi acontecer, Dr. Herbert, é o seguinte, o AIM saiu uma versão com defeitinho, entendeu? Aí o que que acontece? Rapidamente, o pessoal lá do Hercílio na época, né? Agora mudou, mas eu conheci esse pessoal antigamente, aí o pessoal corrige. Então pode acontecer sim, da gente pegar um e nem tá com a reprodução nos outros, mas por quê? Porque às vezes entre uma versão e outra foi descoberto e rapidamente corrigido, entendeu? Então assim tem que ficar sempre de olho mesmo. Parabéns, viu, Dr. Herbert? E, doutor Ítalo, parabéns pelo voto, viu? Achei excelente, muito bom. Eu falo, cada sessão aqui é uma aula. Tenho só a agradecer a todos vocês. Obrigado, doutor João Marcelo, e também agradecer ao doutor Herbert pelo apontamento aí do pedido do 527A, ainda que não esteja na alegação. Acho que seria bom mencionar realmente isso, como o item 1 é falta de pagamento, o item 2 é crédito indevido, o que inviabiliza de plano a aplicação do 527A. Acho que não custa nada, né, doutor Ítalo, pelo menos mencionar aí. Eu fiz uma menção muito breve quanto ao pedido de folha 779 pela redução da multa nos termos do artigo 527A do regulamento. Anote-se que inaplicável o pleito, haja vista que as infrações implicam direto ou indiretamente na falta de pagamento do imposto. Acho que esse afastamento é mais profundo do que o próprio pedido. Exato, obrigado. Então, não havendo mais observações, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. A todos votaram, eu encerro a votação. Então, o voto do Dr. Ítalo foi acompanhado da unanimidade no sentido de conhecer e não prover o recurso ordinário. Com isso, nós encerramos o julgamento do caso Nacon Araraquara Comércio e Representações Eireli. E com isso, nós encerramos o julgamento da pauta de hoje. Eu vou encerrar a sessão de julgamento no EPAT para que seja gerada a ata de julgamento. Ata gerada, então agradeço novamente a presença de todos, desejo um bom fim de semana
E declaro encerrada a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT do dia 2 de março de 2023. Peço, por favor, a Jailson que encerre a gravação.